eu vou partilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência em relação aos protocolos gerenciados. Falando em protocolos gerenciados, em princípio, início, a gente assusta só com a ideia de se criar um protocolo que vai nos levar a determinadas situações e que nós vamos precisar gerir por muito tempo esse protocolo. Então, por vezes nós ficamos assustados, perguntamos a nós mesmos o que são os protocolos gerenciados, para que servem, quem é que participa, como se faz um protocolo gerenciado, quem gerencia, isso tudo são questões que eu espero que a gente consiga responder depois que a gente terminar de falar aqui um pouquinho com vocês. Os protocolos gerenciados, como o Christian falou, a gente tem que ter essa filosofia do menos é mais. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que não podemos escolher vários protocolos, vários temas, várias doenças para gerenciar. É muita informação de uma vez só, equipe nenhuma consegue gerir, médico nenhum consegue aceitar com facilidade. Então, vamos nos focar em determinada situação, em determinada linha para seguir, em determinada patologia e vamos seguir, vamos determinar os passos que temos que resolver e dessa forma nós vamos poder fazer com que esse protocolo seja bem definido, bem escolhido, bem apropriado para a nossa situação e bem gerido na sua sequência. Então, são ferramentas que elas dão diretrizes assistenciais e monitoram os nossos indicadores de qualidade. Então, eles garantem a qualidade, fazem uma sistematização de todas as nossas ações em relação a ele e, principalmente, trazem segurança em relação à assistência ao paciente, que é a finalidade principal. Fazendo a prevenção, o diagnóstico e o tratamento dessa determinada patologia ou de um sintoma ou de uma linha de pensamento que nós queremos seguir e estudar e implantar no nosso setor. É super importante que essa tomada de decisão sigam as diretrizes da nossa instituição, sigam as necessidades da nossa instituição. Não adianta eu escolher um protocolo para gerenciar de uma coisa que eu não tenha conhecimento, ou que não faça parte do meu dia a dia. Então, eu vou escolher uma doença em que seja uma doença que eu quero monitorar. Por que razão? Porque ela está sendo os médicos que fazem assistência, cada um faz de uma forma, trata de um jeito. Eu preciso unificar aquele tipo de atenção ao determinado, para que o meu paciente tenha uma resolução, uma resolutibilidade boa da situação dele. Então, isso aí é uma questão que a gente tem que levar em consideração quando vai escolher. A gente sabe já que oferece assistência e respalda os profissionais também nessa assistência, porque quando eu tenho algumas diretrizes a serem tomadas, o profissional se sente seguro que ele está tomando a atitude correta que vai proporcionar o melhor para o paciente. E a gente sabe que esses pacientes que são monitorados, eles são melhores assistidos, têm melhores resultados. Então, como instrumentos de implementação, é fundamental o planejamento de todos os passos para essa implementação do protocolo, com a identificação dos responsáveis e prazos de execução. Eu não posso chegar e dizer, eu vou fazer um protocolo e não determinar se ele vai demorar 1 mês, 2 meses ou 3 meses para ser implantado. Quem é que vai participar? Eu tenho que escolher o meu corpo de participantes. O ideal é que esse corpo seja multidisciplinar, com participação desde a recepção, porque se eu vou escolher uma doença que eu tenha uma incidência grande ou pequena, mas que tenha uma relevância, um impacto muito grande em relação à resposta ou à finalização do tratamento do paciente, eu tenho que envolver desde a chegada do paciente, como esse paciente tem que ser assistido quando ele chega com determinado sintoma. Para isso, eu tenho que
capacitar a minha equipe para que ela saiba reconhecer quando eu estou em frente a uma situação em que o paciente possa portar aquela determinada patologia. Por exemplo, nós temos um protocolo gerenciado de glaucoma agudo. Quando o paciente chega na recepção com dor ocular intensa, com determinados sintomas, a recepção já sabe identificar e já vai usar os critérios de acolhimento desse paciente, dando prioridade, porque tem conhecimento de que pode ser um glaucoma, que é uma patologia que possa potencialmente levar à cegueira. Então, isso faz parte também do treinamento do meu pessoal. Então, eu tenho que utilizar ferramentas para me situar ainda na aquisição ou na escolha desses protocolos. Ferramentas a gente vai abordar mais no outro slide. E é fundamental o seguimento contínuo de todas as reavaliações que a gente faça desse protocolo, permitindo que a gente consiga fazer mudanças. Essas mudanças, porque quando a gente faz um protocolo, a gente pode se deparar com uma situação que não seja apropriada, que não seja a melhor medida que a gente tomou, então ele tem que ser fácil para a gente fazer essas mudanças e melhorar essa assistência depois. E também verificar todos os impasses do processo e ver se os resultados podem ser medidos e realizar essas melhorias necessárias. Então, que instrumentos que a gente pode usar para essa implementação? Os instrumentos que nós usamos na qualidade de forma geral. Então, nós temos que nos situar. Se eu escolho determinada doença, eu quero saber se, para eu monitorar aquela doença dentro da minha instituição, se eu já tenho algum processo estabelecido. Se eu tenho que saber para que eu vou fazer isso, qual a finalidade. Quando é que eu vou fazer, em que situações é que eu vou fazer. Então, nós temos todas essas ferramentas da qualidade que nós podemos nos situar e saber exatamente o que precisamos fazer para implantar o protocolo. Aqui tem uma lista de ações, todas elas, sem exceção, precisam ser seguidas para a gente implantar um protocolo gerenciado. Ou seja, precisamos definir e fazer o detalhamento e fazer a duração, e estabelecer a duração dessas fases da implantação. Mapear e adequar os processos e a infraestrutura. Imagina que eu vou fazer, por exemplo, um protocolo, vou gerenciar uma doença, como a gente está pretendendo criar um novo protocolo agora na clínica, que é de úlcera de córnea. Eu preciso ter uma máquina fotográfica para eu documentar essa úlcera de córnea no primeiro dia da assistência, do atendimento. Então, eu preciso saber qual a infraestrutura que eu tenho, se os médicos estão treinados para fazer a raspagem de material da córnea para mandar para a cultura. Então, isso faz parte do estudo que eu faço para eu saber se eu tenho, que infraestrutura que eu preciso para efetivar esse protocolo. A elaboração dos POPs. Eu preciso ter um segmento de toda a minha rotina. Eu não posso fazer de forma aleatória, até porque isso aí vai ser multiplicado. Qualquer pessoa que se depare com uma situação em que saiba que aquela doença está sendo monitorada, ela precisa seguir a mesma normativa. Por isso, a necessidade dos protocolos e dos fluxogramas, é claro. E também a definição de estratégias em relação aos determinados setores, desde a recepção a hora que o paciente vai ser atendido pelo médico, os exames que precisam ser feitos, o tratamento que precisa ser efetivado e, principalmente, depois o segmento desse paciente. Eu preciso criar e escolher o time envolvidos nesse protocolo. Como eu falei anteriormente, vai desde a recepção, até o paciente, até o funcionário que vai encaminhar o paciente para o centro cirúrgico, no caso de glaucoma agudo, por exemplo, para fazer um manitol, se o paciente vai ser acompanhado depois para fazer a iridotomia e fazer o tratamento específico
para tirar da crise. Então, esses são exemplos que a gente tem que considerar e saber que time que eu vou contar para a execução desse protocolo. Estabelecer as rotinas, os checklists das ações que eu vou ter que implementar para que esse protocolo seja viável. Tenho que também ver que tipo de material eu preciso para anotar a evolução desse protocolo, desses pacientes. Se eu preciso de alguma tabela, se eu preciso de informativos, e como é que eu vou fazer essa coleta, esses dados vão ser coletados de que forma, porque não adianta eu fazer toda essa assistência e não souber depois o que eu tenho que fazer com aqueles dados. Eu preciso ter um banco de dados que me dê depois suporte para eu avaliar os meus indicadores e ter os resultados e, por consequência, ver que melhorias que eu posso fazer em relação ao determinado protocolo. O treinamento continuado dos profissionais envolvidos, como eu falei para vocês, nós precisamos, às vezes, fornecer conhecimentos aos nossos funcionários para que eles possam detectar, ter conhecimento das patologias e até nos ajudar nesse fluxo. Ficar com o ouvido e com a percepção aguçada para que eles possam detectar as possíveis alterações e nos ajudar no segmento. Coleta contínua dos dados, isso aí nessa primeira fase, esses dois blocos aqui fazem parte principalmente do planejamento para a execução. E essa segunda parte aqui é mais para fazer o acompanhamento já do próprio protocolo. Então, na primeira fase de escolha, a gente vai fazer a confecção organizacional de todo o material, como eu já falei. Definição do alvo do estudo, escolha da patologia. Eu vou mapear se eu já tenho processos já em relação a isso, se eu já tenho algum POP, se eu já tenho alguma diretriz de como essa doença vai ser seguida, ou essa linha de pensamento, ou esse sintoma do paciente que pode ser seguido. Efetivar as mudanças necessárias para a implementação da infraestrutura, como eu falei para você, do protocolo, que eu preciso se eu preciso de um equipamento, de fazer aquisição de mudar a estrutura de onde eu estou atendendo, para que eu tenha condições de efetivar o protocolo de forma segura. E, principalmente, ter o suporte da alta direção, da direção da instituição, para que eu possa implantar isso frente ao corpo clínico, frente aos funcionários, e preciso desse apoio para que o protocolo tenha efetivação e as condutas sejam adequadas, sejam feitas de forma naturais, normais. Na segunda fase, que é o gerenciamento das informações, esse monitoramento dos dados, avaliação desses resultados, propor melhorias de acordo com os casos que são apresentados. Então, aqui um passo a passo na implementação. Você vai selecionar uma doença a ser gerenciada. Como é que você escolhe isso? Se é uma doença que você tem uma incidência muito grande, você quer uniformizar o atendimento. Se é uma doença que tem como uma endoftalmite, por exemplo, que você avalia os casos de endoftalmite, que é um dos nossos protocolos, porque o impacto de uma perda de visão por conta de uma infecção, de um efeito colateral indesejado desse, é muito grande. Então, é um assunto em que a gente resolveu avaliar. Se é uma patologia em que ela pode desdobrar em várias outras situações que precisam de assistência, isso tudo a gente tem que levar em consideração na hora que a gente escolhe a doença. A escolha da equipe técnica multiprofissional, como eu falei para vocês, em caso de glaucoma, por exemplo, a gente precisa saber envolver o farmacêutico, se o paciente está fazendo uso de alguma medicação que
que possa provocar fechamento angular. Então, a gente precisa ter nossa equipe multidisciplinar disponível e atuante para que esse protocolo seja bem conduzido. Confeccionar o próprio protocolo e o fluxograma, para que a gente tenha um segmento de todo e qualquer profissional que seja envolvido, ele saiba das situações em que ele está situado e que ele saiba que tipo de atitude vai tomar. Desenvolver os impressos, como eu falei anteriormente, em modelos de tabelas, modelos de indicadores que a gente precisa escolher para que a gente tenha os resultados e possa fazer uma organização, um gerenciamento bom. E numa fase posterior, fazer análise desses resultados e o controle contínuo. Quando a gente vai selecionar uma doença, a gente tem que ter o foco na doença e na melhor assistência do paciente, sempre pensando na qualidade, na melhor assistência. Então, esse protocolo, por exemplo, de glaucoma agudo que nós temos na clínica, no hospital, ele visa fazer com que a gente identifique a patologia e o tratamento seja efetivado com o tempo mais rápido possível, para que não haja dano e prejuízo à parte funcional, à visão do paciente. A gente tem que considerar também a identificação de problemas no tratamento, as variabilidades da prática assistencial. Se a gente está se deparando com várias situações, como eu falei para vocês, no caso de conjuntivite, a assistência está sendo muito diferente, muito variável, então são fatores em que a gente tem que levar em consideração na escolha da doença. Se esses eventos agudos que possam acontecer são previsíveis e se os resultados mensuráveis podem ser feitos de forma padronizada e objetiva. A escolha da equipe técnica. Nós precisamos criar uma equipe encarregada da condução do projeto. A equipe precisa ser multidisciplinar, como falei para vocês, porque eventualmente a gente vai precisar de ajuda de profissionais de outras áreas, que não só a médica, do enfermeiro, precisa do auxiliar que vai nos ajudar na condução desse paciente. E as orientações e recomendações das possíveis ações e soluções devem atender às características de cada instituição. Isso a gente tem que considerar sempre, porque cada instituição tem sua particularidade e tudo tem que ser alinhado com o planejamento estratégico da instituição. Então, a equipe caberá analisar também, divulgar os resultados, contabilizar os dados, garantir o fluxo adequado das informações e delinear a linha de cuidado do paciente. Garantir as estratégias adequadas de treinamento continuado e promover reuniões periódicas. Tudo isso faz com que a gente tenha o protocolo na nossa mão. A gente precisa ter ele bem estruturado para que ele consiga ter realmente o resultado que a gente precisa na assistência do paciente. Confecção de dos protocolos e fluxogramas, esse é o terceiro passo. Aqui é o exemplo que nós temos de um fluxograma do paciente que chega com glaucoma agudo no nosso setor. Se ele chega no setor de pronto atendimento, o médico faz o primeiro atendimento, esse paciente é encaminhado para fazer o exame de gonioscopia, é medicado. Se houver necessidade de fazer manitol, ele vai para o centro cirúrgico. Depois o médico é contactado para fazer a iridotomia. Inicialmente, para vocês verem como a gente precisa fazer a adequação. Esse protocolo, a gente tinha um tempo determinado, um dos indicadores era o tempo de tratamento, que a gente precisou estender. Por quê? Porque às vezes o paciente chega, nós funcionamos até sábado, 2 horas da tarde.
E o paciente chega, por exemplo, 1h da tarde do sábado com uma crise de glaucoma agudo. Então, eu não posso, eu não disponho em 12 horas de um tratamento efetivo para fazer a iridotomia, que é o tratamento que vai tirá-lo da crise de glaucoma. Fazer o tratamento efetivo já. Então, nós tivemos que prolongar o tempo para que seja adequado às nossas características. Por isso que nós precisamos ter ciência de todas a nossa capacidade, do que nós podemos oferecer ao paciente do ponto de vista prático mesmo, porque o protocolo precisa seguir as normas e ele precisa dar os resultados e as informações que eles nos derem, precisam ser verdadeiras para a gente poder ter os resultados certos e podermos analisá-los e implantar as melhorias que precisemos. Essas outras são características que a gente precisa, são critérios que a gente precisa saber para quando incluir esse paciente nos protocolos, e confecção também de conteúdo teórico para auxílio dos profissionais. Isso é outra coisa bem importante, porque como eu falei anteriormente, os profissionais precisam ter conhecimento das características das doenças, até para eles saberem ajudar o médico a conduzir a patologia e conduzir o problema e efetivar o protocolo de uma forma segura. Aqui um outro exemplo de um outro protocolo que temos, que é o protocolo de moscas volantes. Mosca volante e fotopsia. É um sintoma, é um sinal, não é uma doença, mas que pode desencadear e ser sintoma de doenças que têm um impacto na retina e que possam trazer uma baixa visual posterior. Então, o paciente, isso aqui tem um fluxograma em todas as salas em que os médicos atendem, para ele saber exatamente qual caminho seguir em determinadas situações. São pacientes que são seguidos, são examinados, é feito, por exemplo, no caso deles, o fundo de olho, o mapeamento de retina e a ultrassonografia, porque nesse caso eles são complementares, nem sempre a gente consegue identificar uma ruptura retiniana se a gente tiver uma hemorragia vítrea, então a ultrassonografia vai auxiliar e depois, sendo diagnosticado, o paciente vai ser orientado, se for só um descolamento posterior do vítreo, se parcial ou total, vai voltar com 30 dias, ou ele vai ser encaminhado para fazer o laser se ele tiver uma ruptura, ou vai ser observado e depois encaminhado para a cirurgia se houver necessidade frente a uma hemorragia vítrea. Então, é um paciente que esse é um protocolo muito dinâmico, porque ele tem um tempo, o paciente tem um tempo de permanência dentro do protocolo. Ele é retirado do protocolo assim que ele tem a alta da patologia, foi seguido e depois ele tem alta, então ele é retirado do protocolo. Pode até entrar novamente por um novo episódio de fotopsia, mas ele não, isso aí é uma fotopsia de aparecimento súbito, não é aquela mosca volante que o paciente tem eternamente, que tem aquela mosquinha que atrapalha, é diferente. Aqui um exemplo de um impresso, de uma tabela, em que onde são colocados os dados dos pacientes para que nós possamos depois fazer a confecção dos nossos indicadores. Então, a gente precisa elaborar as fichas para coletar os dados, confeccionar esses impressos, confeccionar essas tabelas e planejar essa construção desses dados, aonde que nós vamos coletar e acondicionar esses dados. Nós temos um software que automaticamente a gente vai colocando os dados e ele já vai fazendo os gráficos em seguida. Quinto passo na implementação é a escolha dos indicadores. Como o Christian falou, é muito importante que a gente escolha indicadores que nos vão trazer resultados efetivos e que nos produzam situações em que a gente busque sempre a melhoria. Não adianta a gente ter indicador que não vai levar a lugar nenhum. Então, temos alguns indicadores, por exemplo, no nosso protocolo de glaucoma agudo.
Esses indicadores podem ser operacionais, eles podem ser táticos, e nesse caso nós temos o número de pacientes monitorados, no caso de glaucoma, o tempo de realização do tratamento, que esse aqui é muito importante, foi que eu falei para vocês que a gente modificou esse tempo de 24 para 24 horas por conta das nossas necessidades, das nossas limitações, na realidade, em relação a atender esse paciente no final de semana, e a efetividade desse protocolo. Se esse paciente que teve essa crise de glaucoma, depois, quando ele já tem o caso todo resolvido, se houve perda da função visual de alguma forma por conta da crise, por conta do tempo que ele possa ter ficado esperando para tratar. De qualquer forma, ele é tratado, ele sai da crise clinicamente por medicações e depois ele é tratado de forma definitiva quando ele faz a iridotomia. Aqui exemplos de gráficos em que a gente tem no nosso site, o site que nos fornece, onde são compilados os dados, e depois a gente tem a exemplificação em gráficos dessa avaliação desses resultados, dessa análise desses indicadores, que todos precisam ser feitos, para que a gente saiba exatamente a importância dos nossos processos e se eles estão sendo efetivos ou não. E também a gente precisa saber que a gente vai precisar fazer uma gestão contínua desses protocolos, seja eles quais forem. Então, na execução ainda, a gente precisa promover a implementação do protocolo de todas as ferramentas, não podemos esquecer de nenhum desses passos que eu falei para vocês. Precisamos treinar nossa equipe, precisamos iniciar a nossa coleta de dados e fazer uma auditoria sempre para identificar oportunidades de melhoria. E essas modificações e melhorias, elas são correção de eventuais falhas no processo, precisam de rechecagem contínua e da efetividade das ações implementadas. Então, vamos fazer campanhas para poder esclarecer as pessoas sobre a importância do protocolo que a gente tem na nossa instituição, modificar os fluxos internos se a gente precisar. Vamos identificar e valorizar os líderes que trabalham com a gente nesse processo. É importante que a gente tenha um gerenciador do protocolo, alguém que identifique o protocolo de forma efetiva, que passe os dados, que tome conta, que seja realmente o gestor, a mãe do protocolo, que tenha sempre, esteja atento ao paciente, se por acaso ele foi esquecido de ser colocado dentro avisado dentro do próprio prontuário, que ele faz parte de um protocolo gerenciado. Isso é muito importante. Então, o treinamento médico deve ser realizado também. Os médicos precisam saber ter noção e conhecimento das rotinas que precisam ser estabelecidas para que esse protocolo seja efetivado. A divulgação precisa ser feita e o gerenciador, como eu falei, é fundamental para que o protocolo seja eficiente. Nós temos esses protocolos na clínica de endoftalmite, de glaucoma agudo, de mosca volante e fotopsia de início súbito, e estamos implantando o de úlcera de córnea atualmente. Então, um protocolo gerenciado, o planejamento e engajamento de todos é fundamental para o sucesso do protocolo na assistência do paciente. Então, é preciso que todos os profissionais que sejam envolvidos estejam realmente cientes da importância deles no gerenciamento desse protocolo e nos resultados que ele possa vir oferecer e nas melhorias em relação ao atendimento do paciente. Aqui tem o meu e-mail, se vocês precisarem que eu possa auxiliar em alguma coisa. Eu espero que tenha dado alguma luz para alguns de vocês em relação
a escolha do protocolo gerenciado, que realmente faz muita diferença nas nossas rotinas, quando a gente escolhe uma determinada doença para ser gerenciada e ser monitorada em prol do atendimento melhor ao paciente. Obrigada.